Amém aí, queridos? 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21. Verso de 1 a 10, depois a gente vai para o capítulo 22, ok? 1 Samuel capítulo 21. Verso 1. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Porque ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não confiasse ou contasse a ninguém, porque estou aqui. Eu disse a meus homens, onde podem me encontrar depois? Agora, o que tenho para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem mulheres quando saímos de uma campanha. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe de pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Capítulo 22, verso 6 ao verso 19. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamangueira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: escutem, homens de Benjamim. Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me fez saber quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho instigando Davi a me matar, como ele procura fazer-me hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque da sua família, que serviam como sacerdotes em Nobe. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul: por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar? Como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e mesmo muito honrado de sua casa. Com certeza essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a sua família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia Doeg, o edomita, os atacou.
e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Até aqui. Essa é a história de um homem que, triste a gente conhecer, e que algumas lições nessa quarta-feira de poder, que a gente vem aqui para orar e para refletir para a vida. A palavra de Deus é completa. Este homem chamado Doeg, pouca coisa se fala dele nas Escrituras. Primeiro que ele era um empregado, servo de Saul. Ele não era israelita, natural de Israel. Ele não era um judeu, um hebreu propriamente dito. Ele não era filho da aliança, ele era descendente de Esaú. Ele tinha uma posição como príncipe, líder dos pastores dos rebanhos de Saul. E entre os pastores de Saul, ele era o principal. Ele era o que, digamos, o chefe dos pastores. A Bíblia diz que ele estava em Nob. O que era Nob? Nob era o lugar onde estava o tabernáculo. Ainda não tínhamos o templo. Quem constrói o templo é bem depois. Depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. O tabernáculo está lá na região. E o que acontece é que esse local é chamado cidade, local dos levitas. Tem sacerdotes também, Ameleque está lá. E no momento em que a doideira está na cabeça de Saul, a perseguição, a loucura, ele tenta matar Davi. Saul persegue Davi, e Davi vai para esse local. Ele conhece o sacerdote. O profeta Samuel já tinha inclusive falado desse local também. Todos sabiam onde era Gibeá, aproximadamente 3,6 km de onde estava Saul, onde o local do palácio de Saul, região onde Saul estava. Ainda não era o palácio propriamente dito, mas a habitação de Saul. Nesse local a Bíblia pontua e diz assim, que Doeg estava lá. Agora detalhe, Doeg não era israelita, mas ele estava no tabernáculo, aonde estavam os homens que consagravam-se ao Senhor. Neste local estavam esses homens e colocavam os pães da preposição, aonde semanalmente os homens faziam sacrifícios a Deus. Então, uma vez por semana eles pegavam os pães, colocavam lá, fechado o ciclo, eles tiravam os pães, podiam comer dos pães depois que era oferecido ao Senhor, depois de uma semana, aqueles que eram purificados, no caso a família deles. Davi está perseguido, sai corrido sem espada, está com fome. Os soldados deles, os homens que saíram com ele, estão, uma parte vai ainda para a caverna de Adulão, outros estão acompanhando. E Davi fala, chega lá, e Meleque vê Davi e fala, o que você está fazendo aqui? Está com medo, fica preocupado, porque a fama de Davi, quem ele é, e diz assim, o que você está fazendo? Davi, a Bíblia não diz. É fato que Davi não conta a verdade para Ameleque. Não se sabe se Davi tem a intenção de proteger Ameleque para não que fosse ele interrogado por Saul futuramente e fosse talvez condenado, ou se Davi de alguma maneira estava mentindo, não sabe disso. O fato é que possivelmente poderia Davi ter não confiado em Deus, porque a fuga de Davi para aquele local também não foi uma orientação de Deus. Mas o fato é que Davi foi para lá, passando por lá. E nesse local a Bíblia diz que tem um homem chamado Doeg que está lá, que descendente de Esaú, não israelita de nascença, não é da aliança. Lembremos que Esaú, quem ele é? Irmão de Jacó. E ele
mora dentro do território israelita, mas não é israelita, mas vai ao tabernáculo, e dentro desse ambiente nobre onde tem tabernáculo, o texto diz que ele está ali detido, ou seja, detido não no contexto de preso. A ideia de que ele está ou fazendo um sacrifício, ou pagando algum rito que ele está ali, ou ele poderia estar em algum pecado particular e foi lá fazer o seu sacrifício, ou a purificação, ou até cumprir algum voto que provavelmente ele tivesse ido lá. Alguns acreditam que ele pode ser um convertido ao judaísmo, como se chama um prosélito. Porque ou ele se converteu, ou ele era da confiança, ou ele aceitava. O fato é que ele estava lá. O caráter de Doeg é um caráter de uma pessoa dissimulada e que ele está pronto para fazer qualquer coisa a qualquer preço para ganhar a aprovação de Saul. Tanto é que a história vai contar o que ele faz. No final das contas, ele participa e é ele o responsável por tudo. A gente olha para o texto e vê que o ato de Doeg, fica muito claro que ele só está preocupado com ele mesmo. Seus interesses são egoístas. E que quando ele está lá em Nob, Davi percebe, visualiza Doeg. E há um frio no coração de Davi quando ele vê Doeg, porque a fama de Doeg não deve ser boa. Quando ele vê Davi, que Davi se expressa no capítulo 22, quando se conta para Davi, lá na frente, o que aconteceu com os homens de Nob, Davi disse assim: eu bem sabia que Doeg contaria quando me viu lá. Essa declaração de Davi dá a entender que ele sabe do caráter de Doeg, da personalidade de Doeg. O fato é que isso já deixa claro para nós que Doeg é um homem que não tem muito caráter bom, que ele é um sujeito que chegou onde chegou com alguma coisa que não tem limites para ele. No primeiro momento, ele vê Davi, mas não conta. Ele aguarda a oportunidade. E o texto vai dizendo para nós que ele vai caminhando até que um dia, quando Davi está voltando para o território dentro de Israel, porque ele vai se abrigar por um tempo em Gate, até que o profeta fala: olha, melhor você voltar para o território de Israel. Ele guarda os seus pais na região de Moabe. E quando ele está lá, alguém denuncia e diz: olha, Davi está de volta em Herete. Ele está aqui. Saul fica possesso e diz assim: olha, vocês me enganaram. Vocês por acaso receberam promessa do filho de Jessé para ser capitães de exército, generais de exército? Até o meu filho conspirou contra mim. Como que vocês estão sabendo que esse Davi que tenta me matar, tenta tomar o meu trono, ele está aqui no território e vocês não falam nada para mim? É porque essa loucura está no coração de Saul. E na verdade os homens de Saul não sabiam disso. É nesse contexto, muitos dias depois, que levanta esse homem chamado Doeg e diz assim: eu estava em Nob quando eu vi Davi em Nob. Agora veja o que Doeg viu. Ele viu Davi e viu Aimeleque lhe dando pães e lhe dando a espada. E ele vai e fala para Saul, sabendo que Saul está totalmente possesso, sabendo que Saul tem a Davi como inimigo. E ele ainda conta, ele inventa, porque uma coisa é você falar o que você viu e sem necessidade. A outra coisa é você ainda inventar, colocar mais lenha, mais pilha, como a gente diz aqui. Há coisas que você nem precisa falar. O pior ainda é você colocar mais lenha. Aí a gente começa a perceber quem é o coração de Doeg. Doeg, irmãos, ele é alguém, eu estava lendo esse texto, e algo me chamou a atenção, porque, primeiro, ele conhece as escrituras, sim ou não? Conhece, que ele vai até Nob, ele vai até os sacerdotes, ele vai fazer sacrifício. Se ele não é, e de fato ele não é israelita,
Por que ele vai fazer rito lá em Nob? Então, de alguma maneira, ele pratica o rito judaico. Ele anda pelo rito judaico. Ele vai até o local santo e sacro, sagrado. Ele está perto de sacerdotes. Ele conhece todo o procedimento sacro-santo. Ele olha para Aimeleque, ele olha para os levitas. Quando o texto diz que ele vai lá, digamos que uma das três coisas ele pode ter feito. Ou ele foi pagar pecado, foi se purificar, foi fazer sacrifício, ou foi para algum tipo de ritual. Mas religioso ele foi. Só que naquele momento a gente percebe que o coração de Doeg é apenas o coração de alguém que está perto de coisas santas, num ambiente santo, perto de coisas puras, mas é um homem que o coração dele é impuro. Ele pode andar perto de pessoas puras, num ambiente puro, com pessoas puras, mas a mente de Doeg, o coração de Doeg, continua sendo o Doeg de um homem impuro. Ele entra dentro do local santo, no ambiente tabernáculo. Ele vai fazer sacrifício com pessoa santa. Ele anda perto de sacerdote, mas ele continua sendo um homem de coração impuro. Ele está fazendo, escute bem, olha para a cena. Ele vai para um culto, porque aquilo era um culto. Ele vai fazer sacrifício, porque era um culto. O Alisson disse agora há pouco. E é verdade. Que a gente vem para o culto prestar louvor, adoração a Deus. Dentro do culto a gente canta, aplaude, toca, ora, oferta, dizima. É sacrifício. Ele vai, ele pratica essas coisas na lei mosaica. Ele está lá, o corpo está lá, os gestos estão lá, a atenção em tese está lá. Só que ele vê coisas no culto. E entre as coisas no culto, aconteceu uma no culto. Entra alguém dentro do tabernáculo, naquele culto, que ele conhece, Davi. E ele sabe o que está acontecendo lá na casa. Ele sabe o que está acontecendo lá, na região aonde Saul é rei. Óbvio, ele é o chefe dos pastores. E quando chega, ele não fala com Davi. O texto deixa claro que Davi, lá na frente, fala: eu sabia que Doeg ia fazer isso. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, para mim, Davi é mais digno do que ele. Porque Davi matou Golias, estava com a espada, sabendo quem é Doeg, e não faz nada contra Doeg. Ele vai embora. E depois, olha o que acontece. Doeg está ali, calado, assiste o que ele viu, vê Aimeleque dando pães. Davi diz: olha, os meus homens não tocaram em mulher, porque quando iam para uma guerra, para uma campanha, uma missão, era ato de purificação, não ter relações com as mulheres, se santificar para que tivesse vitória numa batalha. Só que naquele contexto, Davi não estava falando a real, porque eles não foram numa missão oficial do rei, mas já fazia 3 dias que eles estavam fugindo de Saul. Então, as vestes e a questão de tocarem nas suas esposas, de fato, eles estavam purificados. Era na questão da purificação ritual. Davi não mentiu. E os pães estavam na hora de serem trocados. Então Aimeleque diz: bom, se vocês estão purificados, podem comer. Tem espada? Tem a espada que você matou Golias. Davi disse: é a melhor espada, então. Pegou. É dentro desse contexto que Aimeleque está no culto. Está vendo tudo. Termina tudo. Ele não fala com Davi. Sabe a história do boi sonso? Ele está vendo tudo. Vai embora. Davi segue seu rumo. Cada um segue o seu caminho. E eu estava pensando que Doeg é alguém próximo às coisas santas, mas de coração impuro. Foi para a igreja, ia à igreja. Não estou falando só desse culto. Eu estou falando que ele ia, porque se ele foi cumprir rito,
É porque ele ia antes. Mas ele tem coragem. Ele tem coragem de participar daquele último, porque foi o último culto que ele foi com aquele sacerdote. Mas ele foi outros antes. Se ele cumpre rito, é porque ele conhece a lei. Se ele conhece a lei, independente dele não ser israelita, não ser filho da aliança, se ele aceitou, beleza. Ele tem um princípio, pelo menos ele diz que acredita. Ele está lá. É interessante que ele tem um coração que diz que teme a Deus. Ele está dentro desse rito. É muito interessante o coração de Doeg. Ele tem um coração distante de Deus, que está dentro do tabernáculo. Mas o que a gente encontra no coração de Doeg? A gente encontra traição e encontra crueldade. Mas, meus irmãos, presta atenção comigo. Esse cara está oferecendo louvor. Ele está oferecendo sacrifício, mas ele tem crueldade e tem traição no coração. No mesmo instante que ele está lá, o texto diz, cumprindo o rito, ele tem dentro de si crueldade e traição. Porque Davi diz lá no capítulo 22, eu bem sabia que Doeg era capaz de fazer isso. Então a fama de Doeg já não era boa dali. Doeg, ele é interessante que ele dizia que confessava a mesma fé da comunidade da aliança. Dizia que confessava. Ele até conhecia a lei. Mas no momento em que teve uma chance para ter algum tipo qualquer de vantagem, no caso, era a chance, talvez, a Bíblia não diz qual foi. Porque depois desse fato aqui, o Salmo 34 e o Salmo 56, propriamente dito, o Salmo 56 é a lamentação de Davi, que chama o lamento Doeg. O Salmo 56 é a tristeza de Davi, que fala da tragédia que ele fez. Mas é interessante que quando Doeg tem, eu não diria oportunidade, mas quando ninguém dá informação para Saul onde Davi estava, ele fala, em tal dia eu vi Aimeleque dando pão, dando espada, e fala, e tem mais, ele consultou o Senhor por ele. Você leu a Bíblia comigo? Aimeleque não consultou, não deu profecia, não teve oráculo para Davi. Segundo, Aimeleque também não sabia do que estava acontecendo no palácio. Então, Aimeleque estava tranquilo. E é interessante, meu irmão e minha irmã, que ele foi capaz, mesmo frequentando o culto, Aimeleque dá para ele atenção lá. Quando ele está lá, Doeg está lá. Aimeleque lhe deu atenção. Mas agora, esse mesmo Doeg foi capaz de praticar atrocidade inimaginável. Porque os soldados de Saul, quando recebem ordem para matar Aimeleque e todos os levitas, eles se recusam. Eles falam, não, isso a gente não faz, nós não vamos fazer. Mas Doeg teve coragem de praticar uma atrocidade desse nível. É interessante que a gente começa a caminhar por umas ideias e ver muito bem a personalidade dele. Porque o que aconteceu com essa história me faz pensar. O que aconteceu entre Davi e o sacerdote, lá, para a nossa vida, poderia ser apenas um detalhe. Sim ou não? Coisas que às vezes a gente fala assim, não, foi só um detalhe. Um negócio que aconteceu. Um fato aconteceu, Davi e Aimeleque. Isso é interessante. Coisas que servem para a gente pensar numa quarta-feira, nesse culto de libertação, quarta de poder, como a gente queira chamar. Parecia que era apenas um fato num culto. Algo. Uma coisa, eu não vou dizer rotineira, mas talvez fosse. Algo sem muita importância. Um detalhe. Davi aparece no culto. Algumas pessoas lá, a Bíblia não diz quantas. Era um detalhe.
Davi aparecer. O sacerdote fala com ele. Acontece aquelas coisas que a gente acabou de ver, mas a pessoa errada viu tudo. Um detalhe, mas uma pessoa errada viu. Tinha alguma coisa errada no ato? Não. O que tinha de errado? A pessoa errada que viu o ato. Os olhos de Doeg. O que Davi conversou com Aimeleque? Aimeleque é inocente. Ele age na pureza. Não teve maldade. Então a relação que aconteceu entre Davi e o sumo sacerdote é um detalhe. É como se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim: Pastor Luiz, você me empresta a chave do seu carro? Eu preciso dar um pulo ali em casa. Preciso pegar um negócio assim, 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 assado. E alguém escutasse, ouvisse. E de repente uma outra pessoa com um olhar ruim. Ou, vamos mudar um pouco a história. Pegasse o teclado ou o violão. Dissesse assim: olha, Rinaldo, empresta o violão aqui um pouquinho. Vai ter um culto aqui na praça, aqui alguma coisa. Só que ele não está sabendo. Eu contei uma história para ele. Ele não está sabendo. Mas ele acreditou. Não vai usar agora, vai estar aqui domingo que vem. Tá, tudo bem. Só que o Ramon viu. Deixa eu tirar o Ramon da história. O Doeg viu. Passa um tempo. Alguém chega e diz assim: olha, aconteceu exatamente assim. Em tal situação, tal fato. Eu estava lá. E eu vi, inclusive, quando eles oraram, colocaram a mão, abençoaram, contaram, deram louvor, deram oportunidade. Foi isso que aconteceu. Esse homem chamado Doeg foi a pessoa errada que viu a cena. Aí ele inflama um rei perturbado e enciumado. Então um detalhe que era nada, a pessoa errada viu, e ele vai inflamar um rei perturbado e enciumado. E mesmo Nob sendo um ambiente sagrado, Doeg faz aquele ato ser uma moeda de troca. Ele pegou um ambiente de culto, um ambiente de igreja, um ambiente de tabernáculo e fez moeda de troca para ter algum tipo de vantagem. Nesse caso, é óbvio que a vantagem que ele teria é uma moral. Ele ia ganhar moral com Saul. Ele ia ganhar relevância com Saul. Ou eu vou entregar Davi, ninguém quer entregar Davi, eu sei o que aconteceu. Se der uma pressionada em Aimeleque, Davi deve ter contado para Aimeleque aonde é que ele iria. Ele vai aguentar, e aí eu vou ter uma moral com Saul. E óbvio, alguma coisa, um cargo, alguma coisa melhor eu vou ter. Eu vou ficar bem visto. O que aconteceu é isso. Na cabeça de Doeg, alguma vantagem a mais. Ele traz a informação e ainda inventa coisas contra Aimeleque. Ele diz: não, ele ainda orou por ele, consultou a estola sacerdotal. Ele sabia o que poderia acontecer com Aimeleque, mas o que interessa é o que ele podia ganhar com Saul. O texto diz que Saul fala: chega Aimeleque. Ele não deixa Aimeleque se defender direito. E ele fala: você e tua casa vai morrer. Mas vai morrer. Só escapou o filho Abiatar, que corre. Esses homens estão vestidos de linho. A Bíblia pontua: linho fino. Eles estavam vestidos com a roupa de trabalho, a roupa de sacerdotes.
ninguém mata, Doeg mata. A Bíblia diz que 85 sacerdotes vestidos de linho são assassinados sem se defenderem. Doeg chega com a faca, eu vou chamar de faca, mas era como se fosse um punhal. Ele chega e um por um e vai, um por um. E todos os levitas vão morrendo. E os soldados se ajoelham e não fazem. Mas Doeg mata. Diz a Bíblia que ele sai dali, Doeg, e mata todas as esposas, todas as crianças e todos os animais da cidade de Nob, que era um vilarejo, que era a família dos sacerdotes. Eu queria compartilhar com você, porque a Bíblia ela é uma grande palavra para a gente crescer na vida com Deus. Sabe, irmãos, uma grande informação entregue a um coração errado pode destruir vidas inteiras. A gente precisa prestar muita atenção antes de abrir a boca. Uma grande informação ou uma informação entregue a um coração errado pode destruir vidas inteiras. O que aconteceu com a vila de Nob foi exatamente uma informação entregue a um coração errado. Doeg pega uma informação e entrega para um coração doente. Uma informação que Doeg entrega para um coração doente. Exatamente isso. Quem é Saul? Enciumado, endemoniado, fraco. Está totalmente fora da presença de Deus. E eu quero repetir com você, uma informação entregue a um coração errado pode destruir vidas inteiras. Tem coisas que não interessam para pessoas fracas. Podem até ser verdade, mas são fracas. São novas convertidas. São crianças. Às vezes nossos filhos não estão prontos para comer uma comida mais sólida. Existem coisas que não é que devem ser escondidas. É que há um tempo eu preciso filtrar a necessidade, qual a razão, por que tem que ser, é o momento, vou construir o quê? Vai aumentar o quê? Vai valorizar o quê? Eu repito, uma informação entregue a um coração errado pode destruir vidas inteiras. O que Doeg viu não colaborou para construir nada, sim ou não? O que ele viu serviu para matar levitas, para matar sacerdote, para matar as esposas dos levitas, os filhos dos levitas, os animais dos levitas, destruiu o vilarejo, por causa da ânsia de poder de dois, de Saul, endemoniado, enciumado. Quem ganhou o quê? Quem ganhou o quê? Uma informação entregue a um coração errado pode destruir vidas inteiras. Foi isso que Doeg fez. Eu vou ganhar moral dessa turma. Eu vou ganhar moral com Saul. Aí Saul, que já está longe de Deus há muito tempo, ele tem o trono, mas não tem o espírito, porque a Bíblia diz, olha lá para trás,
E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele tem o trono, mas não tem mais o Espírito. E no mesmo instante a Bíblia diz que quando Samuel unge a Davi, diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Um tem o trono, mas não tem o Espírito. O outro não tem trono, mas tem o Espírito. O que não tem o Espírito mata levita, mata sacerdote, mata as esposas, mata filho, mata animais, destrói. Ele acaba com a igreja. Uma informação entregue a um coração errado destruiu vidas inteiras. E eu quero pensar algo com você para a gente concluir. Quantas vezes uma palavra lançada no lugar errado abre a porta para uma tragédia? Quantas vezes uma palavra lançada no lugar errado abre a porta para uma tragédia? Sabe aquele casal que não vai bem? Sabe aquele problema que não era a hora, não havia razão, não havia porquê de entrar naquele assunto, naquele momento? Sabe aquela situação que não estava consertada, não estava totalmente alinhada? Sabe aquelas brincadeiras que se faz sem graça, que se lança no lugar errado? É como alguém que acabou de perder um ente querido que morreu de um acidente de trânsito. Alguém que acabou de perder alguém numa doença ruim. E eu lanço uma palavra errada. E alguém interpreta aquilo e falou: acabei de perder o pai, ele vem fazer piada com isso. Abre-se um espaço para uma tragédia. Quantas vezes uma palavra lançada num lugar errado abre porta para uma tragédia? Esse é Doeg, que a palavra que ele lançou abriu uma porta para destruir uma vila de sacerdotes. Dizem que com o tempo, a gente amadurece. Se tem uma coisa que eu tenho visto na palavra de Deus, é que existem algumas histórias da Bíblia que Deus não interferiu nas ações de alguns homens para errar, para pecar. Eles têm a palavra. Você veja Salomão. Deus lhe deu sabedoria e não o impediu que ele cometesse os erros, porque ele tinha sabedoria. Deus nos deu livre-arbítrio, façamos o que querem, mas tem colheita também. Esse homem chamado Doeg é um desses homens que a Bíblia, depois na sua casa você lê Salmo 34 e Salmo 56. Ele entra na história e sai da história. Davi lamenta. O Salmo 56 retrata exatamente a dor na alma que esse Doeg produziu dentro de Israel. E eu estava refletindo nesse texto e pensando que às vezes a gente ficar quieto é melhor. Às vezes a gente não ganha nada. Quantas vezes a gente lança uma palavra no lugar errado e a gente abre porta para uma tragédia? Algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente não tem noção de onde podia chegar. Situações como essa, que uma cidade inteira foi destruída por causa de um homem chamado Doeg. Aí você vai olhar a biografia de Doeg e você vê, não era israelita, mas o ponto principal, meu irmão e minha irmã, e é isso que me chamou a atenção. Gente, pensa comigo.
O cara está dentro da igreja. O cara conhece a lei. O cara conhece os ritos. O que você está fazendo? Está praticando o rito. Está dentro do tabernáculo. Está dentro do ambiente santo. Está dentro de coisa santa. Mas parece que não. Porque na mesma hora, ele faz com a maior tranquilidade. Ele fala o que não tem que falar. E ele mata. Não existe, né? Eu ia falar um negócio aqui, mas não existe. Ele mata. Não é que mata quem não tem que matar. Ele simplesmente, quando Saul fala assim, ninguém vai matar? Não, mas eu mato para você. Ei, meu irmão, tu está dentro da igreja. Você vai matar o cara que estava orando por você? Você vai matar o cara que esses dias estava intercedendo por você? O cara que outro dia estava lá chorando com você? O cara que estava fazendo sacrifício com você? Ei, esses meninos, esses levitas, é isso mesmo que você vai fazer? Você vai trocar tudo isso por causa disso? Você endoidou? Você vai trocar uma história? Você vai trocar isso por causa de um doido? Por uma coisa nova? Você perdeu a visão. Onde você está com a cabeça? Mas foi isso que Doeg fez. Mas eu fiquei essa tardezinha, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha olhado por esse prisma. Ele estava dentro do tabernáculo cumprindo o rito. Não sei que tipo de motivação ele estava lá, mas é fato. Se ele era um convertido ao judaísmo, isso é claro, porque ele não era israelita, ele era um ismaelita. Aliás, ele era descendente de Esaú. Por isso ele era edomita, região de Edom. Mas ele recebeu a palavra. Agora, se ele foi para agradar Saul, não sei. Mas ele está dentro do tabernáculo. O que você está fazendo no tabernáculo? Eu vim aqui cumprir um rito. Você conhece a lei? Conheço. Você está junto dos levitas? Estou. Você está junto dos sacerdotes? Estou. Está fazendo o sacrifício? Estou. Então você acredita em Deus? Sim. Mas na hora que você viu o negócio, não, alguma vantagem eu tenho que tirar. E ele tirou. 85 homens de linho foram mortos. E todas as vezes que eu vejo isso, Nalva, eu fico pensando, a Bíblia fala que o sangue desses inocentes será cobrado. Lá no livro de Apocalipse fala dos santos que perderam sua vida. Igual a esses, teve os outros profetas que morreram. Esses homens estavam dentro do tabernáculo. Ramon, e eles não reagiram. Morreram no exercício da função. Morreram no exercício da função. Saul mandou trazer Aimeleque. Ele veio com a família. A esposa viu Aimeleque ser assassinado. Os netos, os animais. Aí os outros que ficaram lá em Nob foram. Deus nos livre. Deus nos livre na nossa vida da gente ser precipitado. Deus nos livre na nossa vida, no nosso trabalho. Deus nos livre na nossa vida, aonde a gente está, na nossa família. Deus nos dê sabedoria, meu irmão. Porque, pensa comigo, a gente está na igreja, a gente conhece a palavra. Aí uma encrenca no trânsito, uma desavença. Quer coisa mais horrível? Você é amigo de alguém. Esse teu amigo um dia conta um fato da vida dele. Um fato, amigo, que amigo conta. Aí um dia você briga com o amigo. O amigo pega o teu segredo e porque ele está bravo com você, ele contou um negócio. E aquilo vai ser colocado lá na roda de churrasco da fábrica. Vai ser colocado lá na UBS. Vai ser colocado um assunto que não é que era mentira, não é que era vergonhoso, não é que era escândalo, mas era um assunto seu, pessoal, que virou uma tragédia.
Era um negócio da sua casa, da sua família. Era um problema da sua juventude. Era um negócio seu. Uma palavra no ambiente errado, que virou uma tragédia. Era um assunto que a sua esposa nunca soube, um assunto que seu marido nunca soube. Era um negócio que a sua mãe contou para você e sua mãe não queria. Era um assunto que aconteceu com seu pai no passado. Era um assunto que aconteceu com seu irmão na infância. Era alguma coisa que aconteceu, deixa eu te dizer uma coisa, com alguém aqui da igreja, quando se converteu, que a pessoa contou para nós, já passou faz 30 anos, quem chegou agora não tinha que saber, a gente foi lá e pum, contou esse assunto, e a pessoa fala, eu achei que vocês tinham me perdoado, eu tenho vergonha do meu passado, mas vocês fizeram questão de pegar o meu passado e ressuscitar o meu passado. E a pessoa cai e fala, nunca mais eu piso numa igreja, porque a pessoa com quem eu casei, ela nunca soube disso. Vocês trouxeram um negócio. Que Deus nos livre, que Deus nos livre disso. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e que a lição dessa tragédia sirva para a gente pensar que nem tudo que a gente vê. Eu não estou dizendo aqui para a gente passar a mão em cima de erro nem de pecado, não é isso que eu estou falando. Mas que a gente pense bem no lugar que a gente vai falar, para quem a gente vai falar, na hora que a gente vai falar, e se há razão para falar. Porque o que Doeg fez, concorda comigo? Ganhou o quê? Ganhou a morte de 85 inocentes, homens de Deus, suas famílias, seus animais. E um dia, estes sangues, ou o sangue desses homens, será tratado por Deus. Que Deus nos abençoe e que essa história nunca aconteça na nossa biografia, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a glória de Deus. Deus abençoe você. E até sábado na consagração e na Santa